Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como que é o trabalho feito lá no Ministério Público Estadual. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Arthur Assed Stefan Moço. Ele responde pela Promotoria de Justiça Cumulativa de Iuna, tendo em vista aí o momento histórico, né, que nós estamos passando, com vários questionamentos aí no país por crimes e possibilidades de crimes praticados por agentes públicos. O nosso tema hoje é improbidade administrativa, né? Vamos começar a conversar com o doutor Arthur exatamente sobre isso. Doutor, o que é improbidade administrativa, uma palavra que está tão em moda aqui no Brasil? A improbidade administrativa, ela tem um conceito que vem evoluindo ao longo do tempo, justamente por essa mutação que vem passando, o que se entende por administração pública, pelo cuidado que se deve ter com a coisa pública. Hoje, o que se tem, a improbidade administrativa é o dever de lealdade e de evitar atos ineptos ou zelosos a princípios da administração pública que causem danos ao erário ou ainda que simplesmente enriqueçam ilicitamente o agente, seja ele público ou ainda o particular que concorreu ou se beneficiou do ato. Então, quer dizer, a gente pode ter improbidade administrativa tanto na esfera pública, como a gente acompanha e é mais comum, como também na área privada. Sim, não há qualquer impedimento quanto a isso. Logicamente, deve envolver o âmbito público. O particular só será punido quando ele praticar o ato, se beneficiar do ato envolvendo a coisa pública. Logicamente, ele isoladamente, sem qualquer vinculação à coisa pública, não poderá praticar um ato de improbidade administrativa. Porque a gente pode dar um exemplo disso, doutor? Um exemplo mais palpável aí? Sim, podemos exemplificar, por exemplo, numa fraude à licitação, justamente para beneficiar uma empresa privada. Nesse caso, um agente público teria praticado um ato de improbidade administrativa e o particular, que simplesmente pode não ter praticado o ato, mas se beneficiou dele, também está envolvido e praticou, é responsabilizado e recebe uma sanção pelo esse ato de improbidade administrativa. E a gente está falando de um crime, é isso? Improbidade administrativa é um crime? Não se trata de um crime especificamente, ele não está no âmbito penal, ele está no âmbito civil. Né? Uhum. A própria lei de improbidade administrativa, a Lei Geral 8429, ela diz que é punido independente da sanção administrativa, penal, etc. Então, não há qualquer impedimento que seja eventualmente praticado um crime, que seja sancionado como improbidade administrativa e também pela pena prevista, pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou simplesmente multa. Mas aí a gente vai esbarrar lá na questão da corrupção. Então a gente cai também para a questão penal? Sim, eventualmente sim. Nós não podemos confundir que toda vez que tem um crime envolvendo a administração pública, haverá um ato de improbidade administrativa. Mas não necessariamente o ato de improbidade administrativa configurará um crime. Com relação à corrupção passiva, por exemplo, solicitar ou receber em razão da função, direta ou indiretamente, vantagem ilícita em razão da função. Nesse caso, além do crime de corrupção passiva, esse agente público será responsabilizado também por ato de improbidade administrativa. Então são esferas distintas. São esferas distintas. Uhum. Independente, inclusive se ele for absolvido em uma esfera, dependendo dos motivos, dos fundamentos para tanto, ele pode ser responsabilizado em outro, a depender da prova colhida em cada uma das searas. Doutor, também outra questão, além da improbidade administrativa, da corrupção, que a gente está ouvindo muito, é a questão do enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito e como é que a gente trabalha ele voltando-se para o Ministério Público? O enriquecimento ilícito, o nome um pouco deduz o que seja, né? É o fato de enriquecer-se ilicitamente fora do que é permitido dentro, levando em conta o ato de improbidade administrativa, levando em conta a condição de agente público ou particular que se beneficiou do ato de improbidade administrativa.
O ato de improbidade administrativa ele tem 3 modalidades básicas, né, que tem subespécies dentro dela, que seria a violação a princípio, seria o dano ao erário e seria o enriquecimento ilícito. Ou seja, não necessariamente a administração pública tem que sofrer um dano para que o agente seja responsabilizado do ponto de vista da improbidade administrativa. Pode ser que ele simplesmente tenha se enriquecido às custas da administração por algo que não lesou os cofres públicos. Como que se daria isso, doutor? Um exemplo? Por exemplo, para agilizar um processo interno, a pessoa recebe um valor e executa uma propina, sim, para praticar um ato de improbidade administrativa dentro da administração, sendo que nenhum recurso da administração foi violado. E, sim, e com relação a essa parte, o enriquecimento ilícito, logicamente, ele é previsto de forma um pouco abrangente na própria lei, justamente porque são muitas as facetas que ele pode ser apresentado. O autor, o agente público ou particular, ele vem sempre inovando nessa área e cada dia, diante das inovações frequentes, a lei tem que estar preparada para penalizar todo aquele que tenta burlá-la de alguma forma. O senhor falou de outros 2 aspectos aí dentro da improbidade administrativa. Quais seriam? Seria a violação a princípios da administração pública, moralidade... Como se daria a violação, doutor? Por exemplo, violação de princípios da moralidade, da legalidade por descumprimento da lei, da eficiência, da impessoalidade, a partir do momento que se contrata uma pessoa fora das condições legalmente previstas, e etc. Isso é uma modalidade. O enriquecimento ilícito, que eu falei anteriormente, e o dano ao erário. O dano ao erário, basicamente, ele pode se dar na modalidade ativa ou passiva. Ativa quando o agente público simplesmente destrói ou entrega um patrimônio público sem que tenha uma contraprestação legalmente prevista ou na forma prevista. E passiva, por exemplo, quando simplesmente deixa de arrecadar um imposto legalmente previsto por razões particulares, que ou seja, ele está violando simplesmente por não agir. Até porque a gente tem que lembrar que, enquanto o particular ele não é obrigado a fazer nada, pode fazer tudo que a lei não proíba, o agente público ele só pode fazer o que a lei permite. É um outro viés do ponto de vista da legalidade. Diferente do particular, o agente público ele só pode agir dentro do que está previsto nas leis e nos demais atos normativos. Existe um regramento próprio para o agente público. Sim, sim. Mas isso, de alguma forma, também o que a gente tem visto a gente vê a sociedade, de alguma forma, confrontando esses preceitos públicos. Quando, por exemplo, oferece uma propina ou, de alguma forma, tenta burlar esse regramento. De certa forma, a sociedade, ela, aos poucos, ela está começando a se acostumar. Principalmente o Brasil, tem um histórico de uma política um pouco onde a coisa pública se mistura com o particular e as pessoas se apropriam daquilo que se sentem donos quando, na verdade, não são. Eles apenas estão, né? Mas, com o tempo, essas coisas, logicamente, com a democracia, num Estado democrático de direito, essas ideias estão começando a ser internalizadas, principalmente pela informação. Hoje se tem vários meios de comunicação bombardeando, no bom sentido, a população com informação a todo momento. E isso, sabendo fazer o filtro, isso é muito interessante, até do ponto de vista da atuação do Ministério Público. Porque a partir do momento que se tem uma população mais esclarecida, ciente dos seus direitos e dos seus deveres, as informações e denúncias que chegam para o Ministério Público acabam sendo muito mais esclarecidas, muito mais palpáveis, muito mais sensatas. E isso facilita, logicamente, a persecução do ato de improbidade e futura responsabilização. Doutor, essa coisa da corrupção, né, me parece que até nós discutíamos há um tempo atrás, me parece ser meio que entranhada na cultura do brasileiro. Né, isso desde a gente remontar ao descobrimento do Brasil, né, a chegada dos portugueses aqui. Existe alguma forma de se mudar esse conceito? Sim, logicamente, num Estado democrático de direito, onde a lei necessariamente deve ser igual para todos,
a aplicação séria e um poder judiciário, um Ministério Público sério, trabalhando sério, sempre com atuações específicas e mostrando o resultado para a população e a necessidade de se observar o regramento jurídico posto, principalmente pela Constituição Federal, aos poucos a população vai tendo noção do que é viver numa sociedade, né? Logicamente, o trabalho sancionatório de responsabilização é muito importante nesse ponto, mas é muito mais um trabalho, uma evolução do próprio povo que, de certa forma, a nossa democracia é recente, né? Então não se tem como imaginar que tudo vai mudar do dia para a noite. Nós temos que fazer nosso trabalho, temos sim que atuar de forma firme, até para que sirva de exemplo, porque a impunidade é o pior elemento que tem dentro desse projeto que temos de evolução de uma sociedade num Estado democrático de direito. Nós falávamos também que a questão da corrupção está entranhada em todos os poderes. A população, o senhor acredita que a sociedade brasileira ela tem essa visão? Sim, chegamos a um ponto que a população, os poderes perderam um pouco o crédito, né? Mas, de certa forma, eu entendo que não se tem que jogar tudo e achar que está tudo jogado por água abaixo. Nós temos bons exemplos no país, nós temos bons políticos, nós temos ótimos promotores de justiça, nós temos juízes, prefeitos, governadores. Temos que pensar, sim, que não devemos nos agarrar nos maus exemplos para simplesmente justificar os nossos atos. Temos que, sim, começar a buscar bons exemplos que deram certo, que engrandecem cada um dos poderes, para aí sim construir uma sociedade justa, livre e igualitária, como prevê como objetivo a Constituição Federal. Tá aí, esse é um tema que realmente vale a pena todo mundo discutir. Discutir a questão política, discutir a questão da corrupção no país e a forma, obviamente, de combatê-lo. Eu vou pedir licença ao Dr. Arthur e a você que nos assiste, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Arthur Assede Stefan Mosso. No bloco anterior, nós falamos aí de improbidade administrativa, o que é improbidade, como é que isso funciona. Nós vamos continuar com essa história, porque isso atinge diretamente a vida do cidadão, de todos nós. Para saber um pouco mais, vamos perguntar para o doutor Arthur quais são as punições para quem comete um ato de improbidade administrativa. Certo. O ato de improbidade administrativa, como dito, ele tem as 3 modalidades, seria a violação a princípio, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito. Logicamente, cada uma dessas violações tem sanções previstas. Basicamente, seria suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo, o ressarcimento ao erário, multa, dentre outras. Proibição de contratação com o poder público, dentre outras sanções. E para o setor privado, também existem sanções? Sim, sim, da mesma forma. A partir do momento que concorre ou é beneficiado pelo ato de improbidade administrativa, logicamente não vai ter perda do cargo, mas a proibição de contratação com o poder público permanece, o ressarcimento ao erário, caso eventualmente tenha causado dano, a multa, tudo isso o particular será responsabilizado. Agora, doutor, o cidadão comum, ele pode denunciar atos de improbidade administrativa? Quais seriam esses atos, assim, para a gente exemplificar? Sim, se o cidadão percebe que há uma fraude numa licitação, se o prefeito ou algum agente público vem distribuindo áreas públicas de forma irregular, se está recebendo propina por um determinado ato, tudo isso pode ser denunciado sim, pode ser através do Ministério Público. Existe a ouvidoria do Ministério Público, onde sequer o cidadão precisa se identificar para tanto, e fazendo a denúncia, logicamente acompanhado com
alguns indícios para que possa ser iniciada uma persecução, isso é perfeitamente possível e é o que mais se aguarda dentro do Ministério Público, justamente para que se possa dar uma resposta célere e que se evite o efetivo dano. Muitas vezes é possível fazer um trabalho preventivo antes que ocorra o ato de improbidade, uma vez praticado, os danos reparados não serão naquele momento, né? Tem toda uma ação judicial e etc., que somente ao final determinará as sanções para o agente público e o particular. Só para lembrar aí o cidadão, o telefone da ouvidoria é o 127. E você também pode baixar o aplicativo do Ministério Público, que é o MPS Cidadão. Doutor, um outro trabalho que vem sendo executado pelo Ministério Público trata da questão dos portais da transparência, né, que se exige aí que a administração pública tenha e mantenha seus portais em dia, né, para que a população possa fazer o acompanhamento. Como é que o senhor vê esse trabalho? Sobre os portais da transparência, de acordo com a própria Constituição Federal já tem a previsão sobre essa necessidade de se dar transparência ao trato da coisa pública, né? Até porque é uma república, é uma res, uma coisa pública. Então, o detentor é o cidadão e a partir do momento que o administrador faz a gestão de uma coisa que pertence ao público, ele tem que dar satisfação dos seus atos, de tudo que está acontecendo dentro da administração. E os portais da transparência, especialmente após a Lei de Acesso à Informação, ganhou um aspecto muito importante dentro desse contexto. A Lei de Acesso à Informação, impondo a necessidade de portais de transparência, passou a mostrar para o cidadão o que se passa dentro da administração e, logicamente, com essa informação, o cidadão, o fato de ser transparente, muitas vezes supre as dúvidas ou permanecendo a dúvida ou desconfiando, verificando algum ato irregular, fica muito mais fácil a denúncia e a busca dos responsáveis. E essa prática do acompanhamento do trabalho, não só do executivo, mas também do legislativo, né, principalmente nos municípios, ela tem se tornado uma coisa constante, né? Isso é importante também, não só para a sociedade, como também para o Ministério Público. Sim. O Ministério Público, especialmente com relação a esse ponto dos portais de transparência, ele vem tendo um trabalho em todos os municípios, inclusive está dentro do plano estratégico do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o fomento à criação desses portais de transparência, de modo a serem implantados e se manterem atuais, né? Logicamente, não adianta estarem formalmente implantados sem que haja informações fidedignas e claras e atuais. E com isso, espera-se que o cidadão, com essas informações, fazendo bom uso, logicamente, possa ter as respostas que precisa sobre como está sendo tratado o imposto que ele paga, né, toda a carga tributária, e que possa também, verificando alguma irregularidade, denunciar. Doutor, o senhor trabalha em uma comarca lá no interior, né, em Iuna, no interior do estado. E tem muito essa questão, né, que é aventada de que o promotor persegue o prefeito. Como é que o senhor vê isso? Isso é fato? Acontece mesmo dessa forma? Ou isso, obviamente, é uma questão de fofoca, vamos dizer assim? Não vejo por esse lado, não consigo verificar em qualquer dos colegas esse perfil, até porque essa não é a ideia do Ministério Público, em qualquer lugar, o Ministério Público brasileiro não tem esse perfil. A ideia, sim, é manter uma vigilância intermitente no trato da coisa pública, com busca de informações claras, específicas e concretas, nada que seja só dito, tem que estar efetivamente comprovado e demonstrado. E a partir dessas informações, aí sim, que sendo o caso, que se prossiga, não sendo o caso, será arquivado. Mas, justamente por ser uma coisa pública, o Ministério Público tem que estar o tempo todo fiscalizando. E isso é um dever que não pode ser confundido com o fato de perseguir prefeito. O fato de se buscar uma informação clara, específica, sobre temas importantes para a sociedade e que importam efetivamente no dia a dia, é de suma importância. Do contrário, o Ministério Público perde a sua essência e não é esse o objetivo, tenho certeza, da população brasileira. E é importante também que a própria administração pública, a administração pública municipal, veja no Ministério Público um parceiro para o seu governo, para o seu mandato.
Sim, a partir do momento que o Ministério Público atua também como um indutor de política pública, seja na área de saúde, de educação, na implantação de portais da transparência, equipamentos da assistência social como CRAS, CREAS, isso tudo demonstra que o Ministério Público, na verdade, quer a criação de a implantação de um município efetivamente democrático que tenha os equipamentos necessários para que a população sinta na pele o que realmente é uma administração pública zelosa, cautelosa e que busca, através da eficiência, atender diretamente os anseios da população, os anseios reais e legais, né? Perfeito. Agora, doutor, como é que está a atuação lá em Iuna? Sim, acredito que, de forma geral, Iuna e diversos municípios, o Ministério Público tem um trato de demonstrar o que é necessário, o que é certo e o que é errado, sempre tentando muito mais um trabalho para se evitar o ato de improbidade administrativa. Nesse ponto, os portais de transparência demonstram ser um instrumento muito importante. O fortalecimento das controladorias gerais dos municípios também é muito importante para que dentro do próprio município o gestor saiba do que está acontecendo, até para que ele não pratique um ato de improbidade, muitas vezes não sabendo o que está fazendo. Né? Então, esse fato, fortalecendo o portal da transparência, a própria sociedade e a controladoria interna, isso tudo vai criando um ambiente mais propício a boas práticas administrativas. E como o Ministério Público vem sempre criando eventos, tudo isso que nós colhemos junto aos encontros e levando em conta experiências de outros municípios, são, logicamente, repartidos para outros. Olha, então o município aconteceu assim, pode ser experimentado dessa forma nesse município. Logicamente, nem tudo é possível, porque cada município tem sua particularidade. Mas, de um modo geral, boas práticas devem ser sempre repetidas. Doutor, a questão da ética no serviço público como um todo, ela deve ser implementada e o Ministério Público trabalha com isso também? Sim, o trabalho com a ética disse que muito melhor do que a sanção penal, civil e administrativa é a sanção ética. É aquela que a própria pessoa se sinta mal com o ato. É aquela que dorme com ele, né? Isso tudo traz uma sensação de responsabilidade muito maior para o agente público. E esse trabalho com relação à ética é importante se fomentar dentro da própria administração. A administração tendo um bom estatuto de servidor, trabalhando como que se deve praticar, como se deve cuidar, como que deve ser a comunicação entre seus agentes, isso tudo facilita não só para a administração, como também o trabalho de fiscalização do poder público. Doutor, nós tivemos aí esse exemplo que foi a Lava Jato, né, em todos os sentidos, em todos os vieses, para todos os brasileiros. O senhor acredita que a partir daí houve uma mudança aí de paradigmas em relação à questão da corrupção e em relação principalmente à questão da improbidade administrativa? Sim, a Lava Jato, assim como outras operações, ela foi um marco dentro do Estado Democrático de Direito e da democracia vivida no Brasil. E, de certa forma, a partir do momento que foi um marco, a população renovou um pouco o crédito nos poderes públicos, especialmente no Judiciário, no Ministério Público, que, de certa forma, sempre se manteve muito ao lado da população, sempre está dentro da estatística com um elevado grau de confiabilidade. E isso tudo também inibe, de certa forma, outros agentes a praticarem, porque, como dito anteriormente, a impunidade é um fomentador de más práticas políticas, né? Então, a partir do momento que se tem uma resposta à altura do ato praticado, eventualmente aqueles que seriam bandidos por ocasião, com certeza voltam atrás e repensam seus atos, né? Então, dessa forma, acredito que a Lava Jato foi um marco, sim. É uma questão pedagógica? Sim, de certa forma, inclusive um aspecto da sanção é justamente o aspecto pedagógico. E não só para o indivíduo penalizado, mas tem
um aspecto pedagógico geral, que repercute para toda a sociedade. A partir do momento que a sociedade verifica que fulano, que mora em tal rua, foi penalizado porque fez isso, logicamente, ele se sente engrandecido enquanto cidadão de bem e apreensivo enquanto cidadão que pensava em praticar algum ilícito. O senhor já havia dito que a nossa democracia ela é muito recente, né? Ela é muito nova. A gente pode apostar num futuro, aí, pensando nas futuras gerações, em uma coisa, um Brasil livre de corrupção? Sim, eu penso que teremos um Brasil não com a corrupção endêmica que existe hoje. Logicamente, não dá para dizer que vamos extirpar a corrupção do Brasil. Isso seria uma ilusão. Porém, esse pensamento pequeno de administração pública com relação à corrupção em todos os cantos da coisa pública, eu entendo que isso vai ser sanado. Se pensarmos, de certa forma, do ponto de vista do meio ambiente, se pensarmos em 88, isso não era de tamanha relevância. Hoje em dia, com o esclarecimento e com a evolução da nossa democracia, da importância do meio ambiente, hoje em dia a própria população faz questão de controlar e dar valor a boas práticas voltadas ao meio ambiente, né? Grandes empresas hoje estão preocupadas com a visão do que a população tem em relação a ela pela prática envolvendo o meio ambiente. Eu acho que isso tudo, o fato da população estar dando valor a pessoas que fazem o bem ou que têm o mesmo pensamento que ela, isso acaba dando esperança para a gente de um país melhor, com certeza. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Arthur Assede Stefan Mosso. Muito obrigado pela participação aqui no MP com você. Muito obrigado. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o próximo programa enviando um e-mail para imprensa@mpes.mp.br. Para ficar por dentro do nosso trabalho, é só curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja lá quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.